Olá! Eu não sei pra você, mas pra mim o Japão é um dos países mais fascinantes do mundo. E tem coisas que você vive na sua vida que você sente vontade de compartilhar com as pessoas. É uma experiência tão forte que você quer que a pessoa sinta também a mesma empolgação que você sentiu. É esse o caso. Eu viajei recentemente pro Japão, é uma viagem de férias, e foi simplesmente fantástico. E eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa parte turística, das coisas legais que gostei de ver, mas além disso, de todos os insights e revelações que essa viagem me trouxe. Eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de Red Bull sabor Blueberry. Se a Red Bull quiser me patrocinar, tamo aí. Como vocês podem ver aqui, eu gostei bastante do Japão e trouxe bastante souvenirs. Mas eu queria começar falando um pouquinho da minha relação com o Japão. Desde criança eu sempre gostei muito de animes, Cavaleiro do Zodíaco, era fanático e tal. E essa cultura japonesa sempre me chamou muita atenção por ser extremamente diferente da cultura brasileira. A questão da alimentação, que é diferente, a relação com o próximo, ou mesmo simplesmente os próprios traços físicos. Então, sempre foi um país que evocava muito mistério pra mim. E acho que esse foi a primeira revelação que eu tive, de que o mistério me atrai. Aquela sensação de frio na barriga, de você não saber onde aquela situação vai dar, mas ao mesmo tempo tá empolgado por ver uma coisa completamente diferente e nova. Então, acho que isso foi um dos fatores que me levou ao Japão. E também era um desafio que eu queria encarar sozinho. Porque eu nunca fui para um país que não falasse inglês ou espanhol, que são línguas que a gente, aqui no Brasil, costuma ouvir com mais frequência do que um japonês, por exemplo. E eu decidi me preparar para isso, então eu resolvi fazer aula de japonês. Acabei fazendo 8 meses, acho, de aula. Tô bem longe de ser fluente ainda, mas foi o suficiente para um turista. Eu decidi fazer 3 cidades, Tóquio, Kyoto e Osaka. E elas são completamente diferentes, e isso foi sensacional para uma experiência completa, assim. Você tem Tóquio, que é uma metrópole gigantesca, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a parte histórica, você tem a parte de tecnologia, você tem os jovens, tem toda a cultura do anime, do mangá, e tem muita coisa acontecendo. Enquanto Kyoto é uma atmosfera completamente diferente, em que você tem mais prédios históricos, castelos, templos, e as pessoas vão pra rua vestidas com yukata, que são aqueles kimonos de verão, né? As mulheres principalmente, tem muitos lugares que se alugam kimonos para você usar o dia inteiro, elas fazem o cabelo também, né, de uma forma antiga, então você se sente pelo menos uns 2 séculos atrás. E aí depois você tem Osaka, que é uma cidade muito boêmia, com muitos restaurantes e muitos lugares para compras. Então foram 3 cidades bem diferentes que eu tive o prazer de ver e que me trouxeram muitas revelações. Mas antes de chegar ao Japão, eu resolvi fazer uma paradinha em Chicago, nos Estados Unidos, porque o voo é muito longo para o Japão e eu não queria perder o primeiro dia por estar cansado, por estar num fuso horário completamente diferente. E para minha surpresa, em plena primavera, nevou. Eu não sabia nem que era possível isso, e eu não sei se foi fora do comum, mas eu nunca tinha visto neve na vida. Eu não fui com essa intenção para Chicago, e conseguir ter visto foi uma coisa impressionante. Se você nunca viu neve, como eu nunca tinha visto, é realmente sensacional. Tudo aquilo que falam, dos floquinhos caindo do céu, as ruas todas brancas, as árvores, é tudo maravilhoso. Lógico, dali uns 10 minutos você tá de saco cheio, porque sua roupa vai começando a molhar, você vai ficando com mais frio, você fica escorregando na rua, mas tudo bem, faz parte. Mas o que essa experiência me trouxe foi a revelação de que, uau, o mundo é maravilhoso, o mundo é lindo. Com tudo isso, olha, cai neve do céu, simplesmente cai neve do céu. O que mais você pode pedir, né? Bem, então, no dia 11 de abril eu cheguei em Tóquio, minha primeira cidade. Eu escolhi justamente esse período, a primavera, por conta das cerejeiras. Eu queria muito ver as flores de cerejeira lá. Vi muito poucas, na verdade, porque elas acabaram se antecipando esse ano. E as poucas que sobraram eram lindas, mas eu não vi tantas quanto o Japão acho que normalmente tem. E é engraçado como os japoneses realmente gostam e se identificam com a flor de cerejeira. E acreditam que ela é um símbolo do país, é realmente um ícone cultural. Mas o meu primeiro pensamento ao chegar ao Japão, e eu me lembro muito bem, eu estava no metrô, indo até o meu hotel, e o trem começou a fazer um chiado nos trilhos que gerava 2 notas.
e que iam fazendo assim e às vezes elas entravam em harmonia. E quando elas faziam isso, eu sentia muito como se fosse um canto de anjo, sabe? Muito belo. E eu olhei ao redor, eu me lembro de ter olhado ao redor, todas aquelas pessoas ao meu redor, com feições completamente diferentes, que falavam uma língua completamente diferente, com uma cultura e educação completamente diferente. E eu vi o quanto o mundo é rico e quantas coisas ele tem. E que, meu Deus, eu estou do outro lado do mundo. Eu viajei muitas horas para estar aqui e eu pensei, isso tudo não passa de um sonho. Não como se eu estivesse sonhando naquele momento, mas a vida em si é um sonho. Você está dentro da máquina dos sonhos. Aqui dentro é tudo possível. É possível que existam flores de todas as cores. É possível que exista neve caindo do céu. É possível que eu possa visitar um outro país com uma completa visão de mundo diferente da minha. E era uma sensação muito harmoniosa de saber, uau, eu faço parte disso tudo. Isso tudo é pura criatividade. É um sonho realmente. Então quando eu comecei a fazer meus primeiros passeios, eu me lembro que o primeiro deles foi ir para Shinjuku-gyoen, que é um parque em que você paga R$15 para entrar e que vale todos os centavos que você gastar lá. Porque os japoneses têm a fama de fazerem bons jardins, né? E aquele jardim era especialmente fantástico. Shinjuku-gyoen e o Yoyogi, que é outro parque, são os exemplos perfeitos que eu achei da integração entre homem e natureza. De você saber manipular a natureza para junto com ela criar algo incrível. Você tem então as mais diversas plantas, árvores, flores e cheiros e cores, tudo no mesmo lugar e harmoniosos, com os lagos e com as construções e com as carpas nadando nos lagos e as pontezinhas japonesas em cima dos lagos. E eu acredito muito que você sendo um homem, um cachorro, um passarinho ou uma planta, o que quer que seja, você é a mesma coisa. Tudo que existe é parte da mesma coisa, que gosta de se transformar, a mesma matéria que gosta de tomar diferentes formas e que gosta de experimentar com todas essas formas. E é por isso que a gente tem música e literatura e todos os tipos de arte e tecnologia e tudo. Essa coisa que eu e você somos, ela ama criar. E ela cria consigo mesmo, como se ela conseguisse pegar seu próprio braço e moldar ele de uma forma que formasse uma ferramenta diferente ou uma coisa diferente que agradasse. E fala, nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso. E quando você vai para um lugar como Akihabara, que é um distrito em Tóquio, que é a meca da cultura japonesa moderna, que você tem todos os tipos de anime para você comprar, todos os tipos de mangá, milhões de bonecos e pelúcias e jogos de fliperama, e você tem lojas de videogames antigos, videogames novos, pessoas vestidas fazendo cosplay na rua. Você tem tudo ali. E aí você percebe o quanto que o homem é apaixonado pelas suas próprias criações. E como essas criações de uma pessoa, às vezes, ecoam na mente das outras pessoas. As pessoas se identificam e resolvem se vestir daquela forma que uma outra pessoa imaginou. Pra mim isso é sensacional e é o que faz sentido fazer música, por exemplo. Quando eu vejo alguém cantando uma música minha, eu fico muito lisonjeado e muito feliz de ver que aquilo que eu sinto reverbera naquela pessoa. E às vezes saber que uma música minha ajudou alguém a superar algum momento difícil, ou que ela lembra de uma música num momento feliz, e eu de certa forma acabo participando desse momento. Essa integração que a gente sente faz a gente se sentir realmente uma coisa só. Ao mesmo tempo você tem ali muitas lojas coladas uma na outra, e cada uma gritando cada vez mais alto para chamar a sua atenção e obviamente faturar com isso. Então você tem banners gigantescos coloridos ou com neon, você tem atendentes gritando na rua chamando você para entrar na loja, e você tem milhões de produtos criados que na verdade você não precisa e que eles criam necessidade em você de ter aquilo, e essas pelúcias todas são prova disso, né? Você acaba precisando das coisas que você na verdade não precisa. E foi uma coisa que eu postei no Instagram quando eu tava em Osaka, e que lá existia um rio que nas suas margens tem muitos e muitos restaurantes e muitas lojas.
todas em neon, brilhando muito forte. E foi lá que eu comprei esse bonequinho aqui. Não sei se você reconhece, é do filme A Viagem de Chihiro. Esse é o Sem Face. E o Sem Face tem uma história muito interessante, porque ele é um espírito muito carente. E quando ele percebe que ele consegue criar ouro com as próprias mãos, e quando ele oferece esse ouro para as outras pessoas, as pessoas ficam maravilhadas e querem dar tudo para ele, ele começa a fazer isso sem parar. E ele se torna um espírito, então, horripilante, que ele começa a mastigar as pessoas, a engolir todas as pessoas que aceitam o ouro dele. O que é uma crítica muito grande ao consumismo, né? Mas no final do filme, a Chihiro acaba salvando ele e percebe-se que ele não era realmente mal. Ele era só muito influenciável pelo ambiente que ele estava. Então aquele ambiente que ele estava era realmente cheio de pessoas egoístas e consumistas. Então ele começou a achar que ele precisava ser assim também, para ser aceito, para ser amado. Para mim isso fala muito alto sobre a relação do homem com ele mesmo. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. E muitas vezes a forma mais fácil é você comprando coisas que você acha que vão te fazer feliz. Então você compra uma pelúcia, um boneco que você acha que vai te completar e vai te fazer feliz. E logo mais aquilo vai passar e você precisa comprar outra coisa. Ou então você tem amizades forjadas pelo dinheiro. Mas nada disso jamais vai te satisfazer como um verdadeiro amor de uma pessoa. O que me leva a falar sobre budismo e shintoísmo, as duas maiores religiões do Japão. E é muito interessante ver a relação das duas religiões, porque em muitos templos que você vai, em Kyoto, em Tóquio, você tem um grande templo budista e dentro da área do templo budista você tem um santuário shintoísta, pequenininho. E o contrário também acontece, você tem grandes santuários shintoístas com um pequeno templo budista junto. O que mostra muito como as religiões se respeitam e como elas se consideram complementares e que elas não acham que elas são a verdadeira e a exclusiva religião. É como se elas realmente soubessem que tudo o que existe são narrativas. Você pode escolher a narrativa que mais te agrada, mas não vai passar de uma narrativa. Você pode colocar no mundo qualquer ideologia ou narrativa que você queira, mas ela não passa disso, de um ponto de vista. E qualquer ponto de vista é tão verdadeiro quanto qualquer outro. Isso também fala bastante sobre o próprio povo japonês, que aparentemente não é um povo particularmente religioso, da forma como a gente costuma conceber essa ideia. Não é um povo que vai todo final de semana num templo. Ao mesmo tempo você tem vários pequenos altares ao redor da cidade. Às vezes você está numa rua completamente comercial e tem um altarzinho lá para você fazer uma pequena prece. E segundo uma guia que eu encontrei no Museu Edo Tóquio, se eu me lembro corretamente, os números são esses: 70% da população japonesa se considera budista e outros 70% se consideram shintoísta. Sim, é esse número mesmo. Existe uma sobreposição ali, porque muitos japoneses não se consideram exclusivamente de um ou de outro. Eles frequentam cada uma das religiões para uma finalidade diferente. Então, em momentos alegres, como um casamento, as pessoas costumam ir para um santuário shintoísta. Em momentos tristes, como um enterro, um velório, elas vão para um templo budista. Porque as duas religiões têm formas bem diferentes de encarar a vida. O shintoísmo é uma religião com um panteão imenso de seres celestes, né? De espíritos associados com a natureza. Então você tem espíritos do rio, das pedras, da mata, e inclusive muitas das representações das estátuas que você tem lá são de animais. E a relação do shintoísmo com a natureza é tão grande que você encontra os arcos torii, que são aqueles arcos laranjinhas ou feitos de pedra, sempre em lugares com muita mata, né? E toda a natureza do lugar é sempre muito preservada. E muitas vezes você encontra esses santuários encravados, pequenos santuários encravados no meio da mata. Por outro lado, você tem o budismo, que não tem nenhum deus. Pelo menos não um que possa ser personificado, né? Você é Deus. Se você atinge a iluminação, você percebe que o tempo todo Deus estava aqui, dentro de você. Você é Deus na sua mais profunda identidade. Então são visões de mundo bem diferentes, mas que
de algum modo se completam. E uma outra coisa que por fim me deixou muito pensativo, e foi um outro insight muito grande, foi a questão de que você sabe que o Japão é um país muito populoso. Mas por conta disso mesmo, enquanto eu andava nas ruas, eu via o fluxo de pessoas na direção contrária e todos aqueles olhos, aqueles belos olhos. Eu acho os olhos japoneses muito bonitos. E quando eles olhavam pra mim, eles vinham um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E eu falava, eu como Deus me tornei tantos, para ter tantos pontos de vista, para ter tantas histórias para contar. Todas essas cores, todos os sabores, do cheiro de curry dos restaurantes ao cheiro de incenso dos templos, das ideias e das músicas que a gente cria e que acabam reverberando em outras pessoas. Todas essas histórias de amor, de guerra, tudo isso é apavorante, mas ao mesmo tempo é lindo, é maravilhoso se você souber ver dessa forma. E é por conta disso que eu fiz um clipe com minha música Ela Disse, para mostrar o quanto o mundo é maravilhoso se você souber olhar ele pelos olhos certos. Eu vou deixar o link aqui, espero que você veja, espero que você goste da música e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.